Olá pessoal, essa é a nossa aula 9, tema B. Estamos terminando inteligência artificial e vamos abordar agora a lógica fuzzy. No vídeo sobre a história da inteligência artificial nem toquei em lógica fuzzy. Resolvi não colocá-la na história, mas é importante dar uma abordagem rapidinha aqui para vocês terem uma noção do que foi isso. Bem, tudo começou com esse camarada aí, que é o Zadeh. Ele lançou em 1965 esse artigo chamado Fuzzy Sets. Então ele discute no seu artigo a questão da incerteza. As observações do dia a dia são incompatíveis com o modelo convencional booleano, ou seja, um booleano é 0 ou 1, ligado, desligado, aceso, apagado, tem, não tem meio termo. Então no dia a dia a gente fala mais ou menos, aproximadamente, maior que, em torno de. Em fuzzy ele trabalha de 0 até 1. Bom, a lógica fuzzy não foi bem aceita pelos cientistas e engenheiros quando o artigo foi lançado em 65, mas mostrou bem a capacidade de manusear informações vagas. Como? Porque ela usa descrições linguísticas ao invés de equações matemáticas para definir as relações entre as informações de entrada e as ações de saída. Quer dizer, na verdade, existem algumas relações matemáticas que são internas do programa. Você define os parâmetros externos por meio de palavras. O metrô de Sendai, em 1986, foi o primeiro projeto a usar lógica fuzzy com sucesso. As paradas e as partidas eram mais suaves e acontecia uma redução de 10% no consumo de energia na aceleração, ou seja, era mais eficiente que um piloto fazendo essa aceleração. Então foi a primeira aplicação prática e com sucesso da lógica fuzzy. Isso começou então a chamar bastante a atenção das pessoas. Como é que é a atribuição de pertinência por gráficos? Então vamos ver bem rapidamente para você ter uma noção. Imagina o conceito de adulto, que na nossa legislação é lógica booleana. Temos aqui um gráfico com as idades 14, 16, 18, 20, 22, 24. E na nossa lógica, no momento você não é adulto, no dia seguinte você é adulto. Na realidade, é assim que acontece? Não, as pessoas vão evoluindo com o passar do tempo. Então, como se fosse uma sociedade mais evoluída, vamos dizer assim, o que poderia acontecer? Uma equipe de psicólogos, psicanalistas se reuniriam com o infrator, fariam uma análise dele e desenhariam a curva de conceito de adulto dele. Então, por exemplo, poderia ser desse jeito aqui. Ou seja, ele não seria adulto em certo momento e começou a ter um certo desenvolvimento. E nesse gráfico de exemplo aqui, a partir dos 22 anos, seria considerado plenamente adulto. Antes dos 14, plenamente não adulto. E essa evolução aqui no meio do caminho. Ou seja, cada pessoa vai ter o seu gráfico de desenvolvimento, de acordo com a sua história, com as suas experiências de vida. Poderia ter uma pessoa com um gráfico mais lento assim. Ou poderia ter uma pessoa com um gráfico mais acelerado assim. Tudo depende da vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem que amadurecer mais cedo nas situações que ela vive. Às vezes a pessoa vive uma condição tão tranquila, tão legal, ela não amadurece rapidamente. Então, cada caso é um caso. Vamos pegar aqui o conceito de risco, tudo relacionado à velocidade. Eu vou colocar um primeiro gráfico aqui para a gente ter uma noção. Esse gráfico se parece bastante com o conceito de adulto. A gente pode extrair dele? Com velocidade 0, o risco está sendo 0. Com velocidade 60, por exemplo, o risco é de 20%. Com velocidade de 80 está em torno de 50%. Com velocidade de 120, nós estamos chegando em 100% de risco. Então, todo gráfico está ligado a alguma equação, poder extrair os dados matematicamente. E um gráfico desse jeito dá um pouco mais de trabalho, leva um pouco mais de processamento, gasta mais tempo para extrair, porque essas curvas são um pouco mais complicadas. Então, é comum fazer uma linearização. Então, por exemplo, dessa forma aqui. É quase o mesmo gráfico. Só que como é linear, a equação é muito mais simples, você consegue extrair as informações muito mais rapidamente. Então até 60 o risco está considerado zero, de 60 a 100 é linearmente crescente, de 0 a 100%, a partir de 100 km por hora o risco está muito grande. Então a 80 km por hora o risco é de 50, como estava no outro gráfico mesmo. Então aqui é a questão de linearização. Lógico que você pode estar discordando desse gráfico, não tem nada a ver esse gráfico. Por quê? Cada situação vai ter um gráfico. Imagina esse gráfico aqui. Eu coloquei que a 0 km por hora o risco é muito grande. Tem cabimento um negócio desse? De 30 a 60 km por hora o risco é pequeno. Depois você vai chegar a 80 por hora o risco é grande de novo. O que está pensando nessa situação?
A questão é justamente essa, como esse gráfico foi pensado, que situação é essa? Eu imaginei aquela condição em que a pista é simples, tipo indo daqui para Paraisópolis, Brasópolis, uma estrada sem acostamento, chovendo barbaridade. Então é extremamente arriscado você tentar parar na beira da pista e esperar a chuva melhorar, porque pode vir um caminhão e te levar embora. Então, como a gente sempre fala, não para na pista, vai devagar, procura uma entrada de fazenda, né, um espaço maior para encostar com segurança. Então, foi imaginado justamente assim. Então, parado o risco é muito grande, então conforme você vai ganhando a velocidade, o risco ainda é existente, está muito devagar e alguém pode estar vindo mais depressa. Então, ali entre 30 e 60 por hora seria um risco não zero, mas um risco baixo. E conforme você vai acelerando mais, o risco de dar uma derrapagem, você não ver bem uma curva, bater um buraco cheio d'água que você não viu, o risco vai aumentando. Então, qual que é o espírito da coisa para entender esses gráficos? Você tem que planejar um monte de gráficos. Depende do tipo da estrada. Se for asfalto, é uma situação. Se for uma estrada de cascalho, é outra. Se tiver com lama, é outra situação. As condições da estrada influenciam? Sim. Se ela for uma estrada sinuosa, um gráfico é de um jeito. Se a pista for dupla, é outro. Se tiver buracos, não. Se for lisinha, de outro. O horário, manhã, tarde, entardecer, aquela hora que a luz começa a incomodar muito, noite, de madrugada. Então isso pode variar o seu gráfico. As condições climáticas, está chovendo, está com sol, está com neblina, está com neve. Então tudo isso vai se juntando e gerando gráficos distintos. Então como é que você coloca o raciocínio de uma pessoa que está dirigindo num computador? Uma das maneiras é construindo gráficos, usando a lógica fuzzy. Um exemplo rapidinho de formação de famílias de peça usando a lógica fuzzy. Um trabalho que a gente fez lá na Embel, quando eu era aluno ainda, era orientado do professor José Arnaldo. No doutorado dele ele estava trabalhando com lógica fuzzy e a gente fez um software que estava tentando fazer as famílias de peças que a Embel tinha. Então aqui é um resultado que foi obtido na época da formação automática de famílias de peça. E um outro trabalho foi a inclusão de novas peças em famílias já formadas utilizando a lógica fuzzy. Para ajudar no doutorado do Zé Arnaldo, meu mestrado trabalhou com isso aqui. Na verdade, eu trabalhava com uma matemática chamada inferência reversa fuzzy. Então, qual que é a ideia? A gente já viu isso lá em tecnologia de grupo, você tem a formação das famílias de peça, mas eu tenho já as famílias formadas. Como é que eu faço para incluir uma nova peça? Essa peça estaria em qual família? Dá uma olhadinha aí. Na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6. Como a peça tem redução de diâmetro central, a família 1, 2, 5 e 6 ficam descartadas. Então, ou seria na família 3 ou na família 4. Como ela tem simetria transversal, acaba encaixando melhor na família 4. Então, o software que foi elaborado para a gente testar essa teoria, observa aqui embaixo tem 4 botões, então a gente podia fazer experimentos usando a inferência reversa fuzzy, que está em vermelho aí, e outras matemáticas, o Raman, o Euclidean e o Minkowski. Então a gente definia, no caso da inferência reversa, o grau de importância de cada característica. Então, por exemplo, redução de diâmetro em uma extremidade, coloquei 0 no primeiro botãozinho. Redução de diâmetro central, coloquei lá 0,8, que me pareceu importante. Redução de diâmetro em ambas as extremidades, coloquei 0. Simetria longitudinal, será que é importante? Sim ou não? Coloquei 0,5. Talvez seja, talvez não seja. Assimetria transversal, coloquei 0,8, que me pareceu importante. Elementos cônicos, é importante? Sim ou não? Coloquei 0,7. Rosca não tinha, coloquei 0. Furos longitudinais, coloquei 0. Furos transversais, coloquei 0. E canais, como a peça tinha, não sei se é totalmente importante, sim ou não, coloquei 0,8. Através desses valores de entrada, o software calculou qual que era a possibilidade de encaixar em cada família. A família 1 está com 0, a 2 com 0, a família 3 está com 50%, a família 4 com 80%, 5 com 0 e 6 com 0. E tem um detalhe, está escrito em verde, consistência, que às vezes, dependendo dos dados de entrada, os cálculos não conseguem chegar a um resultado adequado. Você chega no resultado, mas uma verificação mostra que isso é inconsistente. Com aqueles dados de entrada você não consegue concluir nada. Então nesse caso, teve consistência e realmente, se a gente observar, faz todo sentido de pegar essa peça e jogar na família 4. Tranquilo, pessoal? Foi um vídeo bem rapidinho só para mostrar alguma coisinha de lógica fuzzy que é muito usado no controle eletrônico de vários equipamentos. Tá certo? Então, até mais!